O tema da minha mensagem hoje, nesse dia importante, especial, quando o mundo, principalmente o mundo ocidental, para por conta de uma tradição cristã. Não é necessariamente uma ordenança bíblica, e como diz meu pastor Eibe, também não existe na Escritura nenhuma proibição, desde o início da era cristã, principalmente quando o Evangelho começou a alcançar os gentios, temos esse hábito, essa tradição de celebrar a vinda de Cristo. Mas muitas vezes a gente pode simplesmente entrar num comportamento mecânico, repetitivo, e às vezes perder a consciência ou essência até mesmo daquilo que celebramos. E o tema da minha mensagem hoje é uma pergunta: por que Jesus veio? Eu acredito que a resposta a essa pergunta nos direciona no trilho correto, não apenas das nossas celebrações, da sua motivação, mas de uma consciência que nós precisamos exercer. E o texto que eu quero tomar como ponto de partida é uma declaração do próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 18, no verso 11, respondendo à pergunta. Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Você pode repetir isso comigo? Diga: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos essa ênfase. Na verdade, eu gosto de dizer, quando encontramos na Bíblia muita repetição, normalmente um assunto ele é tirado daquele patamar de algo que é meramente informativo e ele passa para esse lugar de ênfase. Então, se tem um texto do Evangelho de Mateus, quero citar outro do Evangelho de Marcos. Marcos 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aqui Jesus afirma, ele veio para dar sua vida em resgate por muitos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 56, Cristo diz: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 17, nós lemos: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todos os 4 evangelhos comunicam o propósito da vinda de Cristo, relacionando isso com a salvação. E esse é o primeiro tópico que eu quero abordar, é a primeira parte da resposta de por que Jesus veio. Ele veio nos salvar. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que não é necessariamente novidade, mas às vezes a gente acaba deixando passar despercebido. Praticamente todos os textos que apresentam a chegada de Cristo, eles têm algo em comum, que é o comunicado da obra de salvação. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, de 26 a 31, nós temos o momento da anunciação do anjo Gabriel a Maria. E o texto sagrado diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. A escolha do nome do filho não foi feita pelos pais. O próprio Deus, comunicando a boa notícia por meio do anjo Gabriel, ele determina o nome. Interessante é o significado do nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ler isso no Evangelho de Mateus, mas o significado do nome de Jesus, que é a forma grega, o que nós temos aqui traduzido para o português é a forma grega de Yeshua, que no hebraico é a raiz do nome Josué, que significa Jeová é salvação. Ou seja, o nome escolhido é o anúncio da salvação que procede de Deus. Na sequência dessa boa notícia,
Em Lucas 1, nos versos 46 e 47, Maria celebra, isso é chamado por muitos o cântico de Maria. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Primeiro reconhecimento de Maria diante da notícia: Deus está oferecendo salvação. Isso nos leva ao reconhecimento de que todos precisam de salvação. Até porque a própria Maria, a chamada de a mais bendita entre as mulheres, ela reconhece a necessidade de salvação. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que ela falou: olha, não é que todo mundo precisa de salvação. Eu falei: eu sei que você tem um respeito muito grande por Maria, assim, ela é a mais bendita entre as mulheres. Eu falei: ela disse que Deus era o seu Salvador, ela reconheceu que precisava, e tu se acha melhor do que ela. A pessoa disse: preciso rever esse assunto. Mas todo o reconhecimento é de uma revelação de Deus comunicando salvação. Em Lucas 1, de 67 a 69, a Bíblia diz que Zacarias, o pai de João, aqui uma referência a João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Eu particularmente gosto desses adjetivos: plena, o que indica completa, e poderosa salvação. Jesus não apenas veio nos oferecer salvação, mas uma salvação poderosa e uma salvação completa. Quantos são gratos a Deus por isso? Em Lucas, no capítulo 2, dos versos 8 a 11, a Bíblia também diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A ênfase é: ele é o Cristo, o Messias ungido? Sim. Ele é Senhor? Sim. Mas o anúncio é: nasceu o Salvador. Todo o anúncio de Cristo está relacionado com salvação. No Evangelho de Lucas, nós temos essa revelação dada a Maria. No Evangelho de Mateus, nós temos o registro da revelação comunicada a José. Mateus capítulo 1, a partir do verso 20 até o 25, diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus. Assim como um anjo comunica uma mensagem a Maria, um anjo também comunica uma mensagem a José. Os dois enfatizam o nome. A diferença é que nesse relato nós temos a explicação, o indicativo de propósito. O anjo diz: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então a razão pela qual o nome escolhido é Jeová é salvação, é porque esse menino estava sendo enviado por Deus para oferecer salvação. O texto continua e diz: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. E aqui vem a citação do livro do profeta Isaías, que 700 anos antes de Cristo anunciou: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Temos ainda um outro texto. Eu não sei se é possível desligar só esse ar daqui de cima. Ok, obrigado. Quando Mateus capítulo 2, verso 11, nos fala a respeito dos reis magos que vão visitar Jesus. E há uma discussão se isso aconteceu imediatamente após o seu nascimento ou depois.
até porque o texto diz que o encontram numa casa. O texto bíblico também diz que quando Herodes calcula com precisão o tempo em que os reis magos viram a estrela, ele manda matar a criança de 2 anos para baixo. Ainda que ele tenha arredondado para cima, né? Se estivéssemos falando de algo que aconteceu no dia ou na semana do nascimento, não seria necessário elevar tanto o número. Mas a Bíblia nos mostra que esses homens, guiados de uma forma sobrenatural por Deus, para ter um entendimento que ninguém tinha, para ter a informação e a localização que ninguém tinha, eles chegam aonde Jesus está, com o claro intento de adorá-lo. Em Mateus 2,11 diz que eles vêm trazendo 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro, na tipologia bíblica, fala de divindade e muitas vezes de realeza. E naquele momento havia um reconhecimento profético de que aquele garoto viria cumprir as profecias dadas à casa de Davi, né, de um reinado permanente. Mas havia o reconhecimento de que não era apenas uma criança, era o Verbo se fazendo carne, era Deus habitando entre nós. O segundo presente, o incenso, ele, na tipologia, sempre está associado ao ambiente de adoração. Nos cultos oferecidos a Deus, embora o Apocalipse enfatize, né, a figura da oração também no incenso, ele sempre estava presente na adoração. E aquele segundo presente está dizendo: Deus encarnado é digno desde já de receber todo o culto e toda a adoração. Mas o terceiro presente, a mirra, é aquilo que talvez menos se fale ou se explique. A mirra normalmente era um perfume, mas também era usado como parte de um composto no sepultamento, na hora de embalsamar os corpos. Por exemplo, João 19, nos versos 39 e 40, diz assim: Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. A mesma mirra seria usada depois na preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. E aqueles magos estavam anunciando: a única razão pela qual o Verbo se fez carne é para morrer por nós. Ele veio para ser o nosso sacrifício. Ontem estávamos com as famílias reunidas para o Natal. Eu lembro que o pastor Eibe fez um comentário, né? Podemos dizer que o evento mais importante que nós temos na pessoa de Cristo é sua morte e ressurreição, que consuma a nossa salvação. Eu já nem deixei ele terminar o discurso e me meti no meio dizendo: mas nada disso teria acontecido sem a encarnação. Né? Nós precisamos entender que isso é chamado por Paulo, quando escreve a Timóteo, de um mistério da piedade. A expressão mistério significa que há verdades por trás da encarnação que a maioria das pessoas não percebe. Né? Uma delas, por exemplo, o Salmo 49, nos versículos 7 e 8, nos aponta uma figura importantíssima, que é o quadro de redenção. O texto diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Quando a Bíblia diz que ninguém poderia remir o irmão, pagar a Deus o seu resgate, e fala de redenção, remissão, resgate e redenção são sinônimos. Interessante que redenção era parte da lei de Moisés. Era parte de uma prática que dominava, inclusive, os negócios, a vida financeira do povo. Quando alguém, por exemplo, ficava endividado e não tinha condições de quitar sua dívida, seus bens, seu patrimônio, sua propriedade seria entregue, e não sendo suficiente, ele poderia ir à condição de escravo. Uma das maneiras de escapar da escravidão, cada uma delas são, né, tipos, simbologias bíblicas, mas uma delas era a redenção. E Levítico 25, 25, fala a respeito de um irmão se levantando para remir o outro. Por quê? O livro de Ruth, por exemplo, que é uma história de redenção, nos fala de como Boaz, para ser o resgatador dos bens da família de Noemi, precisou esperar que um parente mais próximo desistisse do seu direito. Porque o direito de redenção tinha a ver com a proximidade de parentesco. E o que muitas vezes nós não paramos para pensar é que desde o Velho Testamento Deus já anunciava: ninguém tem condição de remir o seu irmão. Ninguém pode dar o resgate a Deus, porque a Bíblia diz que todos
pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia diz em Romanos 8,3 que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele não vem com a natureza pecaminosa que nós temos, mas ele precisa vir num corpo parecido. Por quê? Para realizar a redenção, tinha que ter algum nível de parentesco e de consanguinidade. Ele se torna um de nós e diz: eu usarei o direito de redenção para pagar uma conta. Assim como redenção no Antigo Testamento era parte de uma transação financeira, onde se quitava uma dívida, a Bíblia compara o que Jesus fez por mim e por você exatamente com o mesmo linguajar. Colossenses 2, verso 14, diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ele se torna, isso é parte do mistério da piedade, o nosso Redentor por direito. Ele vem para pagar uma dívida, ele vem para resolver o problema do pecado. Então, nós precisamos reconhecer que nesse pacote uma salvação plena, que é completa, que tem tantos tipos de bênçãos, nós não podemos esquecer que a essência, o centro de tudo, é a nossa salvação. E cada um de nós precisa entender que a nossa necessidade de salvação não é só aquilo que fizemos. Outro dia uma pessoa falou: olha, eu sei que tem uns precisando ser salvos, mas eu não fiz muita coisa errada. Eu falei para essa pessoa: mas o problema não é o que você fez, o problema é o que você é. Eu falei: você já nasceu pecador, né? Você já nasceu com defeito de fábrica. Todos nós precisamos de salvação, não apenas pelo que fizemos, mas pelo que somos por natureza, pecadores. Mas quando eu vejo essa ênfase repetida de Cristo, que Ele veio para nos salvar, eu fico empolgado. E cada um de nós precisa entender algumas verdades em relação a essa oferta de salvação. Eu gosto de uma frase que um amigo nosso, meio do pastor Eibe, repete muito, pastor Carlito Paz, e diz que na vida cristã quase tudo se constitui em receber, celebrar e compartilhar. Né? Aquilo que Deus nos disponibiliza e oferece tem que ser recebido. Depois de ser recebido, tem que ser celebrado. E depois de ser recebido e celebrado, precisa ser compartilhado. E eu quero que a gente pense na salvação nessas três perspectivas. Em primeiro lugar, precisamos recebê-la. Eu quero fazer aquele tipo de pergunta direta e objetiva. Se hoje você recebesse a notificação de que tem menos de um dia de vida, você tem certeza de que está pronto para partir e encontrar a Deus? Outro dia um falou: pastor, eu não tenho certeza. Eu falei: então esse assunto é da mais alta importância. Porque todos nós devemos carregar uma certeza de salvação, de que recebemos aquilo que nos foi disponibilizado, de que nos apropriamos disso por meio de arrependimento e fé. E se você não consegue ter certeza de salvação, isso é um indicativo que daqui a pouco, quando orarmos, você precisa de uma postura e de um posicionamento a respeito da sua eternidade. Mas, além da importância de receber, falamos de celebrar. Como celebrar e honrar a vinda de Cristo? Mais do que uma festa anual, no final de dezembro, onde comemos e nos presenteamos, mas também louvamos a Deus e oramos em gratidão. Mais do que uma festa mensal, que é mais ou menos a média que temos de celebração da ceia do Senhor nas nossas igrejas. Mais do que uma reunião ou duas semanais, são os cultos de celebração que frequentamos e as reuniões das células. Como honrar e celebrar o que Cristo fez? Na verdade, eu e você precisamos honrar e celebrar isso de forma contínua, não só diária, mas contínua. Podemos ter momentos específicos de celebrações muito específicas, sim, e a Bíblia aponta nessa direção também. Mas nós precisamos ter um entendimento de que honrar a vinda de Cristo envolve comportamento e um estilo de vida. E eu quero que você rapidamente abra comigo em Filipenses, no capítulo 1, e que a gente possa ler juntos os versículos 27 e 28. Filipenses 1, 27 e 28. O texto sagrado diz: acima de tudo, e esse acima de tudo dá um peso, uma importância. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito,
como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Então vamos lá, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Aqui ele está falando de dignidade. Dignidade no contexto de salvação não tem a ver com você apresentar dignidade própria. Porque salvação não é merecimento. Um dos significados de graça é favor e merecido. E Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se não é de obras, para que ninguém tenha que se gloriar, não há mérito nisso. Então, a Bíblia não está falando de uma dignidade própria que te faça merecer o Evangelho. Em Romanos 5, para explicar o amor de Deus, a Bíblia diz, ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, ou seja, não merecíamos nada. Não fizemos nada para ser merecedores ou carregar nenhum tipo de dignidade própria, dizer, eu sim merecia o Evangelho. No entanto, o Evangelho que nos dignificou, quando não tínhamos dignidade, ele requer de mim e de você um comportamento que dignifique o Evangelho. Ele não está falando de você apresentar a dignidade própria, mas de você dignificar o Evangelho, que dignificou você quando você não tinha dignidade nenhuma. Resposta de comportamento. Como? Ele diz, estar firmes num só espírito. Ele diz, lutar como uma só alma, juntos pela fé do Evangelho. E aqui tudo fala de comportamento. Ele termina o verso 28 falando que para alguns é prova de perdição, para vocês é sinal de salvação. Então aquilo que Deus começou, obviamente, precisa ser continuado. Quando falamos de salvação, não falamos de uma experiência única e instantânea. Na mesma carta de Filipenses, aqui no capítulo 1, no verso 6, Paulo já tinha pontuado, aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la. Então ele está falando de algo que está em desenvolvimento. Depois dessa ideia abordada aqui, ele entra no capítulo 2 e ele afirma com clareza no versículo 12, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, o mesmo discurso de Filipenses 1, 27, ele diz assim, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Esse desenvolvam é, deem continuidade àquilo que Deus começou. Não só para que o que ele começou possa ser concluído, mas para que dessa forma vocês honrem o Evangelho que lhes deu dignidade quando vocês não tinham. Quem está entendendo? Se vamos entender que Cristo veio para nos salvar, e a salvação tem pelo menos esses três aspectos, ser recebida, celebrada e compartilhada, passando a primeira parte de onde reconhecemos ou partimos do pressuposto que já recebemos, nós precisamos entender agora o que é celebrar. Celebrar é mais do que um culto, é mais do que uma festa ocasional, diz respeito a um estilo de vida e a continuar aquilo que Deus começou nas nossas vidas. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, nos versos 7 e 8, Paulo faz um paralelo da festa da Páscoa, que no Velho Testamento era uma festa anual, era celebrada uma vez ao ano. E aí o apóstolo Paulo escreve, e ele usa toda a tipologia com aplicações espirituais, não dizendo que essa festa tem que ser praticada de forma literal, como era antigamente. Ele diz assim, versos 7 e 8 de 1 Coríntios 5, joguem fora o velho fermento. Deixa eu fazer uma pausa. No Antigo Testamento, quando se celebrava a Páscoa, ela era uma ceia noturna, imediatamente depois dessa celebração, eles tinham 7 dias de festas, era uma continuação. Essa festa estava emendada na primeira, chamado de Festa dos Pães Asmos. Asmos significa sem fermento. Então as pessoas não só não podiam comer pão com fermento, mas não podia ser achado fermento na casa de ninguém nesses 7 dias. A coisa era tão séria que Deus dizia, se alguém for encontrado com fermento, será eliminado do meio do povo. E aí ele escreve e diz assim, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa da Páscoa. Não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, ou com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui ele pega a tipologia do fermento como a figura do pecado. Ele diz lá atrás,
Quando o cordeiro da Páscoa era sacrificado, se tirava o fermento para celebrar o sacrifício dele. Hoje, olhando para Cristo, nosso cordeiro pascal, nós tiramos o fermento da malícia, nós tiramos o fermento da maldade, porque essa é a forma como nós honramos o sacrifício, uma resposta de santificação, aquele que começou uma obra que ainda não está concluída. Quem está entendendo? Então, da mesma forma, nós podemos falar que a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, elas precisam ser celebradas com uma resposta de santidade, com um culto de santidade. Se você puder, abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 11, e vamos observar juntos uma declaração que o apóstolo Paulo faz no verso 27. Ele está falando da ceia do Senhor, e ele afirma: por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, vamos voltar no assunto de dignidade, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer indignamente? Verso 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia pode ser um momento de bênção ou de juízo. Em 1 Coríntios 10, 16, Paulo fala do cálice da bênção que abençoamos. Ele não fala só o cálice abençoado. Ele diz o cálice da bênção. Eu creio que quando eu e você ceamos, porque embora os elementos não se transformem, no plano espiritual nós temos comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor. Nós somos abençoados. Quantos creem nisso? Mas a mesma ceia que foi preparada por Deus para ser um ato de bênção, ela pode ter um efeito reverso. A Bíblia está falando de gente que é julgada. No verso 30 ele diz: é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está falando de gente que na ceia foi julgado em vez de abençoado. Por quê? Porque a Bíblia diz que precisamos participar de forma digna. O que significa isso? Gente, a ceia é um ato de recordação de um evento passado, com a anunciação de um evento futuro. Tanto um como o outro fala da obra de salvação. A Bíblia diz, todas as vezes que fizemos isso, estamos anunciando a morte do Senhor, algo que já aconteceu, até que Ele venha. Na sua vinda nós teremos a consumação da obra da redenção. Agora, como é que você celebra o sacrifício de Cristo, que veio para resolver o problema do pecado, de forma indigna? Leia-se, em pecado. Então é por isso que Paulo nos chama a um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Mas o que eu acho interessante é que ao longo do tempo, os crentes parecem que desvirtuaram a orientação. Por quê? Qual o propósito do autoexame? Ele examine-se o homem e assim coma. Ele nunca diz para examinar e não comer. Mas minha vida inteira de crente, mesmo antes dos meus mais de 30 anos de ministério, eu vejo gente que no dia da ceia, ele se examina e diz, não vou tomar ceia, porque eu não estou bem. Aonde está na Bíblia que é para você não tomar ceia? A Bíblia diz, examine e coma, examine e beba. A Bíblia está mandando examinar antes para comer depois. Mas pastor, eu não posso comer de modo indigno. Exatamente. Então, quando você examine e acha indignidade, você resolve o assunto. Você se arrepende, você se conserta com Deus, você busca a restauração e celebra a ceia. Nada manda não celebrar a ceia. Aí o crente diz, não estou bem. Mas em vez de consertar, ele diz, e eu vou continuar não bem. Então, eu não celebro a ceia. Quer dizer, ele está respeitando a ceia, mas não o Cristo que é celebrado na ceia. Porque ele está dizendo, não vou tratar de forma indigna a ceia, mas o Senhor que morreu por mim em pecado, estou me lixando para o Senhor. Esse ato de dizer, vou respeitar a ceia e não tomá-la, me perdoe a honestidade, para me cuspir na cara do Senhor. E dizer o que o Senhor fez, o tanto que isso te custou, não me importa. Eu não estou nem aí para isso. A Bíblia está dizendo, examine e coma. Não é para deixar de celebrar. E quando houve indignidade, a gente conserta. Porque pecado, interessante que a palavra traduzida pecado, seja no Antigo Testamento, cujo original foi escrito em hebraico, seja no Novo, cujos originais foram escritos na língua grega, os dois têm a ideia de errar o alvo. Pecado na vida do crente é acidente, é desvio de percurso que se corrige. Que nem quando você está usando o GPS e saiu fora da rota, ele vai lá corrigir a rota, né? É algo que se corrige. Então, pecado não é algo no qual a gente permanece.
Se houve queda, se houve tropeço, o mais rápido possível, se arrepende, se busca a restauração, se conserta. Agora, honestamente, eu não consigo entender alguém que pecou e diz, não, eu não vou profanar a ceia. Mas e Jesus? Jesus, eu vou continuar profanando e eu continuo em pecado. Qual o sentido disso? Então, quando ele institui uma ceia memorial, que o tempo todo requer um autoexame antes de participar, ele está dizendo, eu quero ajudar vocês a viver na consciência do que eu fiz e da resposta que vocês me devem. Quem está entendendo? Quando a gente começa a perceber essas verdades, nós vamos compreender um tipo de entendimento e de consciência que deve nortear a nossa vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem, por causa da morte dele, não devem mais viver para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando a Bíblia fala de um amor que constrange, a gente entende que Deus nos amou tanto, fez tanto, que isso gera um sentimento que nos coloca numa posição de dizer, eu preciso honrar e corresponder a Deus. Eu não posso não agir à altura daquilo que foi feito por mim. Quem está entendendo, diga amém. Então, receber a salvação, primeiro passo. Celebrar a segunda, mais do que um culto anual, do que uma ceia mensal, do que reuniões semanais. Há um estilo de vida diário, há um culto de santidade que honra a vinda dele e que continua o que ele começou. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos reconhecer quando a Bíblia diz que ele veio nos salvar. Ele não veio apenas oferecer salvação para nós como indivíduos. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. Essa oferta de salvação, ela está à disposição de todos os seres humanos. E aqueles de nós que já fomos alcançados por Deus, não devemos apenas celebrar o fato de que estamos dentro quando muitos estão fora. Devemos entender que Ele nos concedeu, junto com o privilégio da nossa inclusão, a responsabilidade de cooperar com Ele para que outros sejam salvos. Uma das primeiras palavras que Pedro, que foi um dos grandes líderes da igreja, teve. Lucas capítulo 5, ele está naquele barco onde Jesus opera a pesca milagrosa. E ele, quando percebe na presença de quem está, ele olha para Jesus assustado e diz, afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Sabe o que Jesus diz naquele instante? Ele diz, eu vou fazer de você um pescador de homens. No momento que ele está reconhecendo que precisa da sua salvação como pecador, e diz, meu plano não é só salvar você. Eu quero que você coopere comigo, para que do mesmo jeito nós enchemos essa rede, fizemos um arrastão de peixe. Você seja um instrumento meu, coopere comigo, para a gente fazer um arrastão de almas, para a gente trazer muitos para serem incluídos na experiência que você está tendo. Quem está entendendo isso? Paulo tem um encontro com Cristo, está lá trancado, 3 dias sem comer nem beber, em oração, e a Bíblia diz que o Senhor aparece a Ananias e diz, eu quero que você vá lá dizer para ele que eu escolhi para ser minha testemunha, não só diante de reis, mas diante de gentios. Me parece que quanto mais cedo alguém entende que a salvação não é só para ele, mas que ele está sendo chamado para cooperar com Deus para salvar outros, maior a dinâmica de frutificação que ele terá. Todos nós temos sido chamados não apenas a desfrutar no nível pessoal da salvação, mas a cooperar com Deus para que muitos outros possam ser incluídos. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, eu quero ler do verso 18 ao 20. A Bíblia diz assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Quantos são gratos pela reconciliação em Cristo? Mas o texto não para aí, diz assim, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e, agora vem a adição, nos deu o ministério da reconciliação. Nós não fomos apenas reconciliados, nós somos reconciliados para reconciliar outros que ainda não desfrutaram da reconciliação que nós já estamos desfrutando. O texto diz, a saber, ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Como o ministério da reconciliação funciona, não é só com oração, intercessão,
mas com pregação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Somos embaixadores. Gente, isso é top demais. Ou seja, nós somos seus representantes. O embaixador do Brasil em outra nação, ele não é apenas um funcionário público. Ele é um representante da nossa pátria em outro lugar. Ele fala pela nação. Quando a Bíblia diz que vocês somos embaixadores de Cristo, está dizendo que nós somos seus representantes, seus porta-vozes. E quando nós pregamos em nome dele, como seus representantes, é como se fosse ele pregando. Jesus, na grande comissão, diz que nós temos que expulsar demônios em seu nome, curar enfermos em seu nome. Mas Paulo está dizendo que nós pregamos em seu nome, ou seja, em seu lugar. Como se ele mesmo fizesse, como seus representantes. Quando nós começamos a entender isso, nós percebemos que a salvação envolve um grande privilégio de ser alcançado, mas envolve a responsabilidade de compartilhar com outros aquilo que nos alcançou. Aliás, nós chamamos a ordenança de Jesus, Mateus 28, 19, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15, disse-lhes, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Nós chamamos isso de a grande comissão. Mas na cabeça de alguns, no entendimento doutrinário de alguns crentes, parece a grande sugestão. Que eles não agem como se receberam uma ordem. Eles agem quase como se Jesus tivesse dado um hashtag fica a dica. Ou tipo assim, ó, se uma hora dessa estiver livre, fazendo nada, totalmente desocupado, quiser me ajudar, mas sem pressão nenhuma, ganha uma alma ou outra. E na prática nós transformamos isso na grande omissão. Porque, generalizando, a maioria dos crentes não compartilha a sua fé. E o que nós muitas vezes não entendemos, que isso não é só falta de uma resposta ao que Jesus veio fazer, como é um ato deliberado de desobediência. Tiago, capítulo 4, no verso 17, diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, a Bíblia diz, nisso está pecando. Pecado não é só fazer o que nos foi proibido fazer, que é a coisa errada. É deixar de fazer o que nos foi mandado fazer. É a negligência da coisa certa. A Bíblia define pecado como a transgressão da lei. Então não importa se eu estou fazendo o que não devo ou deixando de fazer o que devo, isso é pecado. Então, se alguém sabe deve fazer o bem e não faz pecado, um exemplo de um pecado de omissão e negligência. Alguém passando fome. Está ao seu alcance repartir alimento. E você deliberadamente não faz, peca. Agora, sem desmerecer esse tipo de ajuda, que é muito importante, parte do estilo de vida cristão, qual o maior bem que eu e você podemos fazer a alguém? Compartilhar a salvação eterna da sua alma. A pergunta é, por que não fazemos? Eu, nos meus anos de pastorado, eu ouço todo tipo de desculpa. Outro dia um falou, não, pastor, é que assim, eu não sou bom nesse negócio de pregar. Sabe, eu não falo bem, eu não sou eloquente, eu não convenço, eu não... Outro dia eu olhei para um e falei, eu quero falar duas coisas em cima do que você está me dizendo. Primeiro, se você não é bom para falar, e você acha que alguns é que tem o dom, o chamado e receberam de Deus, então você poderia estar trazendo essas pessoas para nos ouvir. Você, ele estava dizendo, o senhor tem o dom, eu não tenho. Eu falei, traz para mim. Se você sempre não dá conta de falar, traz para mim. Mas tu nunca trouxe um convidado na igreja. Eu falei, João capítulo 4. A mulher samaritana que Jesus encontra lá em Sicar, junto ao poço de Jacó. Quando Jesus revela a vida dela, ela sai fazendo um alarde para a cidade. Vinham ver um homem que falou tudo quanto eu tenho feito. E a Bíblia diz que ela arrastou a cidade inteira. Aí o povo vai lá, começa a ouvir Jesus. Agora eles viram para ela e dizem, já não é mais pelo que você falou que nós cremos. Agora é pelo que ouvimos dele. Ou seja, a mulher não tinha muito poder de fogo para convencer. Mas os levou para ouvir diretamente Jesus. E agora estão dizendo, por causa do que ele está falando, nós cremos. Não é por causa do que você falou, não. Eu falei, se você não der conta de convencê-los, traz para mim. Eu falei, mas nem isso tu faz. Eu falei, segundo, em 1 de Pedro 3,15, a Bíblia diz que nós devemos estar sempre preparados para saber responder a qualquer um que indagar
a respeito da razão da esperança que é em nós, sempre preparado. Eu falei, criatura, você além de não falar de Jesus de forma ativa, tomar iniciativa, você não evangeliza nem da forma passiva. Qual é a forma passiva? É quando alguém vem te perguntar. Aquele cara está pedindo, está implorando por uma explicação. Eu falei, tu engasga até quando o cara está pronto pedindo, me ajuda. Não, mas é que eu não estou preparado. Eu falei, esse é o ponto. A Bíblia diz que você tem que estar preparado, é sua responsabilidade. Por que é que você não se prepara? Você acha que você vai acordar preparado por osmose, por algum tipo de download espiritual enquanto você dormia? Não. Você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que vir para a escola bíblica na igreja, você tem que fazer algo. Mas muitas vezes o fato de que a gente tem tempo para maratonar seriado, mas não tem tempo para se preparar na Bíblia, mostra que nós não entendemos o peso, a importância, a dignidade e a honra da missão que nos foi dada. Nós precisamos estar preparados. Aliás, Colossenses capítulo 4, verso 5, diz que nós precisamos aproveitar bem as oportunidades para com os de fora, com sabedoria. O tempo todo nós temos chances, nem sempre de colher. A Bíblia diz um que planta, outro é o que rega, outro é o que colhe. Quem dá o crescimento é Deus. Às vezes você vai lançar uma semente que outro vai regar, que por sua vez outro vai colher. Como muitas vezes nós podemos colher o que outros plantaram e regaram. Eu não sei como é que Deus vai dividir o galardão, porque todo mundo tem parte. Tenho certeza que Ele tem uma forma justa de dividir o galardão. Mas todos nós podemos cooperar. Às vezes você não tem chance de convencer alguém. Mas no livro de Isaías, Deus diz, minha palavra não voltará para mim vazia. Às vezes uma semente lançada pode trabalhar a consciência de alguém muito tempo antes dela produzir resultado. E nós podemos cooperar com Deus. Outro dia um falou assim para mim, não pastor, eu travo, eu não consigo falar. Falei, mas pelo menos você ora por essas pessoas? Já que você não consegue falar, pelo menos você ora pela conversão deles? Também não. Falei, seu problema não é só a incapacidade de falar. É incapacidade de empatia com a perdição deles. Eu falei, não é possível que você não consiga ter nenhum nível de resposta, a menos que você não tenha entendido a dignidade do projeto. Então eu não vim aqui te apontar o dedo nem jogar pedra em você. Assim como no GPS, quando erramos a rota, ele propõe uma correção. Deus que nos ama o tempo todo está nos chamando a ajustar e a corrigir algo. E eu gostaria que nesse dia, onde nós estamos dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, o Verbo, se fez carne, porque subsistindo na forma de Deus, o Senhor não teve o ser igual a Deus como algo ao qual deveria se prender, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, e como homem foi obediente até a morte, morte de cruz, tudo isso para a nossa salvação. Que nós possamos também, não só receber, que nós possamos celebrar, honrando a sua vinda, e que nós possamos compartilhar, nos mobilizando para ser esse exército que coopera com Deus na salvação de almas, evangelizando e discipulando aqueles que nós ganhamos. Essa é a forma de honrarmos a Cristo pelo fato de Ele ter vindo nos oferecer tão grande salvação. Como Paulo escreveu aos Filipenses, eu não canso de vos dizer as mesmas coisas. Algumas verdades, elas não são, frutíferas, elas não dão resultados porque são faladas uma única vez. A gente tem que bater na mesma tecla para gerar consciência, para mudar e produzir hábitos e comportamentos novos. Existe algum pai ou mãe aqui que conseguiu a façanha de fazer seu filho arrumar a cama, tendo falado isso uma única vez para ele na vida? Não. Mas normalmente, porque nós, os pais, ficamos batendo na tecla, a gente consegue que eles entendam, absorvam, entendam que estão sendo empurrados e não só incentivados a fazer algo. E muitas vezes nós precisamos entender que a Bíblia não age conosco de forma diferente na nossa educação cristã. Hebreus 2, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Não venho aqui hoje com a intenção de comunicar algo que você não saiba, mas de te lembrar aquilo que você já sabe e precisa viver da forma mais intensa possível. E eu espero que, de alguma forma, a capacidade de remoer, de repassar essas verdades possa te ajudar e te despertar, de alguma forma, a expressar a gratidão. Que nesse balanço de fim de ano, quando a gente começa a rever a forma como viveu, estabelecer as resoluções do próximo, que você seja decidido a não apenas receber sua salvação, mas a celebrá-la e a compartilhá-la, em nome de Jesus.
Amém? Você recebe essa palavra?